Então, se o senhor acha que a democracia brasileira está se recuperando porque os canais de comunicação da atualidade estão sendo sonegados ao povo, o senhor é um completo de um imbecil de marca maior, é um estúpido não sei qual tamanho, porque não dá nem para descrever com a circunferência do globo terrestre. Bom, agora, essa notícia eu vi na Folha hoje. Na verdade, esse artigo é do dia 5 de setembro. Mas eu realmente coloquei na pauta porque é uma coisa que eu fiquei em choque ao ler. Em choque. E tenho certeza que vocês vão ficar. Em choque. O tamanho da desfaçatez, da hipocrisia, da cara de pau da esquerda internacional. O jornalista norte-americano Arthur Sulzberger, que é presidente do conselho do jornal The New York Times, disse, num artigo que ele escreveu para o Washington Post, está preocupado com a guerra silenciosa contra a liberdade de imprensa nos Estados Unidos, caso Donald Trump volte à presidência, devido aos recentes ataques do ex-presidente direcionados à mídia. No artigo, senta que lá vem a história. No artigo, o publisher, o chefão do The New York Times, ele cita como exemplo outros países que passaram por situações semelhantes, como Índia, Hungria e o Brasil. Mas não é por causa do Alexandre de Moraes. É alegando os abusos de poder por parte do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O Arthur Sulzberger disse o seguinte sobre Bolsonaro: embora grande parte dos danos que ele causou às tradições democráticas tenha sido revertida, as normas em torno da imprensa livre e da liberdade de expressão permanecem enfraquecidas. Fecho aspas. Toma-lhe! Aí todo mundo achando, o mundo agora sabe que a liberdade de imprensa no Brasil não há. Vem o chefão do jornal de maior circulação dos Estados Unidos, ou um dos, e escreve um trem desse. Olha agora, quem poderá nos defender, Arthur? Ô, Renato, ou ele é mal informado sobre o Brasil, ou ele é desonesto intelectualmente, ou ele é um canalha. Simples assim. Os três. Um militante. Ou os Desonesto. três. Ou os três. Pave, eu vou fazer uma pequena... Primeiro, eu não me incomodo que um jornal tenha uma linha ideológica. Ele tem o dever de assumir essa linha ideológica, ele pode ter, isso não existe problema. O que ele não pode é ser desonesto intelectualmente. O que este senhor... Veja, o publisher é quem? Ele é o editor-chefe. Ele é o cara que diz qual é a linha editorial de um jornal, o New York Times, inclusive, tinha uma coluna do Lula. Durante o governo Lula, não sei se vocês estão lembrados. E é uma coluna que ele nunca escreveu. É isso que é o mais sensacional! Cara, você falou o que eu ia dizer. E, curiosamente, ele considerava isso como uma manifestação do Lula, um texto do Lula, sabendo que o Lula não escreve nem em garunhês. Não escreve em português, ele não sabe escrever. Imagina em inglês. Ah, mas alguém traduzia. Agora já está ajudando. Não é que alguém traduzia, no caso alguém, como é que fala? Tradução é do inglês para cá, para lá. Aí ele fala assim, Janja, deixa a porta, apresentava abre a versão. A porta, ela fala, já está abrida. Mas veja... É uma beleza. E ele tinha... Aí você encontra esse senhor que com a desonestidade intelectual absoluta, ele coloca a culpa da perseguição à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão no Brasil no Bolsonaro, que não fez nada contra ninguém. O Bolsonaro não acusou... A única coisa que o Bolsonaro fez, trazendo o critério de justiça, eu não posso dar dinheiro de publicidade desproporcional à pauta de cada um. Eu não posso dar 50%, 60%, 70%, 80% para um determinado canal, se você tem que distribuir para todos. E mesmo assim, eu não vejo lógica em estar distribuindo publicidade pública para jornais, se quiser, que vai buscar a publicidade.
Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Eu sou o New York Times. Que é uma porcaria. Sou um baluarte do jornalismo. Tô lá. Tem meu busto. Aí vem um presidente que fala que eu publico mentira. Ai, isso me ofende, isso me acusa. Prova que é verdade. Aliás, eu acho que esse senhor aqui, eu também não sei que mal lhe acomete. Que mal lhe acomete. Mas uma coisa eu sei que ele não tem, que é vergonha. Porque liberdade de expressão, dentro da qual está a liberdade de imprensa, ela admite o contraditório. É que antes, lá atrás, quando não existia rede social, não tinha esse contraditório. Então era só o que elas falavam que circulava. É isso aí. Aí elas escolhiam quem ia falar. Se tinha alguém importante falando alguma coisa, era só ela escolher, ignorar, e essa pessoa virava louca. Isso. É verdade. É isso mesmo. Pega o Enéas. É verdade. O Enéas é um exemplo disso. É. O Enéas, ninguém dava atenção pro Enéas Carneiro. Por quê? Porque não tinha rede social. Então, a imprensa não escolheria. Primeiro que ele é esteticamente feio. Feio, pronto. Né? Não pega bem para a audiência. Segundo que o que ele fala é muito forte. Também não pega bem para a audiência. Então, eu não escolho o Enéas, ele fica falando sozinho, vira um palhaço, e eu escolho os de cueca limpinha. Os de cueca limpinha vêm aqui, o William Bonner. Aí ele escolhia. E como não tinha rede social, né, era a palavra delas. Aí, com o fenômeno da rede social, o povo começa a falar. Na verdade, é a voz do povo que é insuportável. Somos nós, gentalha, que esses barões não gostam. Os barões não gostam da gentalha. É por isso que estão aqui. Então, agora ele está com medo do Trump voltar e o Trump bater de frente. Ela publica uma coisa, ele pega e fala, ó, isso é mentira. Mas uma coisa, meu senhor do The New York Times, uma coisa é um presidente que fala, ó, você está publicando mentira, esse jornal não vale nada. Isso é do jogo, porque isso é do jogo. O que não pode é acontecer o que está acontecendo no Brasil. Porque contra-informação é um desmentido ou uma outra opinião. E não tirar de circulação. Então, se o senhor acha que a democracia brasileira está se recuperando porque os canais de comunicação da atualidade estão sendo sonegados ao povo, o senhor é um completo de um imbecil de marca maior, é um estúpido não sei qual tamanho, porque não dá nem para descrever com a circunferência do globo terrestre. Não, realmente é um absurdo isso essa nota, essa Artigo, coluna, artigo. desse artigo, porque o presidente Jair Bolsonaro não impediu ninguém de falar, não mandou suspender conta de internet de ninguém, não criou nenhum problema para nenhuma emissora. Ainda tinha o cercadinho. Exato. O que ele fazia era que ele brigava com os jornalistas. Mas Mas ele tava lá, está no né? direito dele. Agora, a questão é financeira. Quando ele fala que a imprensa sofreu com Jair Bolsonaro, sofreu financeiramente, porque hoje nós E estamos nem vendo isso aí... sofreu financeiramente, viu? Não. Também não, porque assim, ele diminuiu a publicidade. Mas assim, ele não acha, Globo, olha, eu vou te dar centenas de milhões. Não, é o mínimo necessário de acordo com a sua audiência. Pois é, mas isso... Sofreu. Quem sofre somos nós, Pra quem podemos eles, isso falar. foi Correu péssimo. atrás, o Bolsonaro não correu atrás de tornar canais como se fossem o Diário Oficial da União, como o atual governo faz. Sim. Ele não foi atrás, então ele reduziu a publicidade, porque não tinha lógica jogar milhões e milhões, ou bilhão,
Em publicidade, porque a publicidade do governo é exatamente a execução dos seus programas de governo, do seu projeto de governo. É isso que é a publicidade. Mas alguma publicidade era necessária. Por exemplo, publicidade de saúde. O Zé Gotinha, isso faz parte, porque você faz parte de campanhas. O Zé Gotinha. Zé Gotinha agora sai no Instagram da Janja. O que é que seja. Mas veja, isso aí, ele fazia. O problema todo é que o Bolsonaro, ele não fez... concentrou em tal ou qual pessoa ou tal ou qual grupo. E tem mais, o próprio cercadinho. O cercadinho era o quê? Era o Bolsonaro conversando com todos, só que ele mostrava tal qual ele é. Ele não ficava criando uma imagem. Não tinha filtro, né? Não tinha filtro. É uma foto sem filtro, não tinha filtro. Ele era o que ele era. Então isso é uma honestidade intelectual daquele cara. E todos os veículos ali poderiam não Sim. gostar da forma como o Bolsonaro falava, mas ele estava ali. Ele se colocava à disposição de todos os jornalistas para falar e responder as perguntas. Ele não se negava a responder, né? A não ser quando o jornalista começava a ser mais agressivo. Agora, é interessante que o conceito de democracia da esquerda não inclui isso que o Pavinato estava falando, que é a contestação. Eles não querem mais ser contestados. O que eles querem? Publicar, por exemplo, uma checagem e todos aceitarem cegamente. E aí vem a questão que a gente sempre fala, quem checam os checadores? Não é? Porque sempre quando a gente vai olhar lá aquelas checagens maravilhosas, não é? Tem sempre um viés, não é? É descontextualizado. Então, isso tudo está sendo renovado. E a própria checagem, tal qual nós conhecemos hoje em dia, ela vai deixar de existir porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A população não é mais movida ao cabresto, pelo menos boa parte dela, né? Que entende que hoje os métodos não são mais válidos aquilo que estavam utilizando antes. Então, a gente precisa o quê? Sempre pensar na população e não tomá-los como idiotas. Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre este subject? Não. Esse sujeito não merece, merece o silêncio. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade.